Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é Maio Amarelo. Vamos falar um pouquinho sobre trânsito aqui e para isso nós estamos recebendo em formato virtual o Dr. Arquimedes Raia Júnior, que é graduado em Engenharia pela Faculdade de Engenharia da Unesp de Bauru, também é mestre e doutor em Engenharia de Transporte pela Escola de Engenharia de São Carlos e professor titular aposentado da Universidade Federal de São Carlos. Doutor Arquimedes, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Saudação a todos, agradeço. Doutor, nós temos dados aqui do ano de 2022 de que 34 mil pessoas perderam a vida em razão de acidentes de trânsito. É um número muito alto, né? Isso se repete a cada ano, a cada campanha Maio Amarelo, a gente traz números alarmantes e parece que não há uma baixa, né? Não temos uma diminuição nesses números, sempre aumenta ou pelo menos se mantém. A diminuição é muito pouca. A que se deve esse alto número, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, a que se deve esse alto número de acidentes e mortes no trânsito no Brasil, doutor? Bem, esse número já caiu bastante, né? Mas ainda estamos num patamar bastante inaceitável. O que acontece, né? O brasileiro é muito indisciplinado no trânsito, né? Ele não deixa escapar uma brechinha para cometer uma infração. Então, sinal vermelho, excesso de velocidade, dirigir alcoolizado, mexer no celular, excesso de velocidade, tudo isso são fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes. A gente vive o Maio Amarelo, que é uma campanha anual em que todo mês de maio são feitas campanhas pontuais nos municípios, estados, na federação para conscientização da importância de fazer tudo ao contrário do que o senhor falou aí, né? De dirigir com mais atenção para evitar os acidentes. Quais são as ações e qual a importância dessa campanha no resultado prático do trânsito no dia a dia? Bom, o Maio Amarelo foi criado em 2011, justamente no esforço da Organização Mundial da Saúde, que é um órgão da ONU, em reduzir o número de acidentes e lesionados no trânsito no mundo inteiro. E em 2014, né, começa o Maio Amarelo no Brasil. Esse programa da ONU tem como objetivo, porque ele ainda está em vigor, reduzir em 50% a taxa de acidentes, né? Aliás, para ser mais claro, a taxa de mortes, e claro, também de acidentes. E ele faz parte não de uma única atividade em um determinado mês do ano, né? Mas ele é parte de todo um trabalho que precisa ser feito, que deve ser feito nos órgãos gestores, com a comunidade, com a sociedade em geral. Tanto é que esse ano nós temos como slogan, né, do Maio Amarelo, Paz no Trânsito começa por você. Então, acho que esse slogan já diz, né, deixa claro, todas as pessoas são chamadas, né, a participar, não só agora do mês de maio, né, mas ao longo de todo o ano. Para que em setembro nós também temos a Semana Nacional de Trânsito. A educação para o trânsito, de uma maneira geral, ela deve ser desenvolvida sempre, né? Não deve ter uma data para começar e terminar. Então, precisamos conscientizar toda a sociedade, né? Já que todos nós podemos ser vítimas dos acidentes. Doutor, nessa questão aqui da paz no trânsito começa por você, eu acho que é um slogan real e é o princípio de tudo, né? Para a gente poder começar a discussão. Mas a gente tem que colocar outros ingredientes aqui. O trânsito ele não se faz sozinho, né? Se fosse sozinho era até mais fácil. Mas além de mim ou de você, tem o outro motorista e também tem o Estado, que é quem faz as regras, né? O município, que às vezes coloca suas regras locais. Como é que é essa relação, doutor? Na hora que a gente coloca tudo isso no caldeirão do trânsito, né? Eu, o outro motorista e também as regras de trânsito. Quem que é mais importante nessa relação dos três aí? Como é que está essa relação atualmente? Veja, como diz o slogan, né? O passo começa por você, engloba, como eu disse, toda a sociedade, né? Então, a gente
costuma esperar apenas do gestor no trânsito providências para melhoria, né? E ainda ontem estava passando no centro da cidade e na Avenida Rodrigues Alves pude acompanhar um pouquinho, coisa que eu já faço em toda a cidade, é ver o comportamento das pessoas. Nos poucos minutos que pude acompanhar o movimento, quantos e quantos automóveis e motocicletas passaram no vermelho, né? E, concomitante a isso, quantas pessoas, né, atravessaram a avenida no semáforo sem que estivesse o verde para o pedestre, né? Então, isso mostra como nós, todos usuários do trânsito, nós somos muito mal educados, temos um comportamento que não coaduna com o viver em sociedade, né? A gente, quando vive em sociedade, tem que se submeter a regras gerais, que valem para todos, né? Porque a segurança de todos depende da minha atuação individual. Então, é muito triste, né, a gente imaginar que só um Maio Amarelo, só a Semana Nacional do Trânsito vá resolver o problema. É um start, um restart para que a gente se lembre disso, né? Agora, é preciso que o órgão gestor faça campanhas o ano inteiro, né? Faça eventos de tal forma que vai incutindo na mente das pessoas que ele precisa ter um comportamento mais seguro no trânsito, já que todos nós somos passíveis de sofrer um acidente, né? Agora, é incrível, a gente quer um trânsito seguro, né? Não quer ser atingido por um acidente, mas as pessoas, elas relutam muitas vezes em se submeter às regras de trânsito. Quando ele é punido, por exemplo, com uma multa, ele se revolta, ele briga com o azulzinho, ele briga com o policial, né? Ele discute. Então, ele quer um trânsito seguro, mas ele não quer se esforçar para que isso aconteça, né? Então, é preciso que a gente incute nas pessoas estas ideias de um trânsito seguro. E é claro que entra aí, né, o órgão gestor, os órgãos fiscalizadores, os pedestres, os condutores, etc. Enfim, toda a sociedade. A imprensa também é chamada a colaborar. Perfeito, doutor. Agora, acho que a base de tudo aí, né, como diz o slogan, como ficou claro na sua fala aí, não adianta nada fazer lei, colocar placa, colocar semáforo se o motorista não respeitar. Na sua visão, como é que estão os centros de formação de condutores no Brasil, aqui em Bauru, na nossa região? É suficiente? Eu não digo nem o tempo, né, porque foi aumentado de alguns anos para cá o tempo de aula, o tempo de autoescola, mas é efetivo o ensino? Os condutores saem preparados para enfrentar o trânsito, principalmente na questão defensiva, doutor, na sua visão? Bom, quanto à formação em si, eu tenho uma ideia que parte também de colegas, né, especialistas na área, que a nossa formação é extremamente deficitária, né, aquém daquilo que seria necessário. Aqui nós temos um problema um pouco sério, né? As pessoas precisam tirar as cartas, mas quanto mais aulas eles tiverem, mais caro sai a sua carteira, né? O seu processo de formação. Então, é preciso rever essa questão, né? As pessoas precisam efetivamente, ao término da sua preparação para a sua habilitação, ser formada de uma maneira abrangente, holística, né? De tal forma que ele não seja apenas preparado para passar num exame, numa prova, seja teórica, seja prática, né? Precisa ter uma formação que ele incorpore na sua vida essas ideias do Código de Trânsito Brasileiro, né? Já que o Código, a sua obediência significa segurança, e as pessoas precisam entender, né? E é claro que o gestor, né, o legislador,
tem que colaborar também para que essa formação seja mais eficiente. Senão, nós não teremos nada mais além do que pessoas que possuem um documento de habilitação. Doutor, essa questão, esse termo direção defensiva, na sua visão, ela é eficaz num trânsito mais seguro? E o que seria direção defensiva? Olha, a direção defensiva significa você ter um olhar preventivo para as ações no trânsito. Para dizer uma ideia, eu tenho habilitação também em motocicleta, embora atualmente eu já não ande de motocicleta já faz alguns anos. Mas quando eu tinha moto, quando eu percorri uma determinada rua, ainda que eu tivesse a preferência, eu diminuía a velocidade próximo aos cruzamentos, porque imaginava que alguém poderia cometer uma infração e eu seria o lesionado, né? A vítima. Então, a gente precisa sempre prever, primeiro, né? Uma direção defensiva significa, inicialmente, eu seguir todas as regras de trânsito. Segundo, entender que o outro pode errar, né? E eu possa ser essa vítima, né? Então, eu tenho que dirigir, conduzir o meu veículo pensando nos demais elementos do trânsito, olhando se não tem um pedestre que já deu início à travessia na faixa de pedestres, né? Olhar se vem alguém na via transversal, se não tem crianças próximas ao local onde eu me desloco. Ou seja, eu tenho que ter um olhar que previna um acidente de trânsito, né? Isso significa cumprir todas a legislação de trânsito e também ter, né, uma em mente. Eu gosto sempre de dizer essa frase, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você, né? Isso sintetiza, né, qual seria o comportamento nosso no trânsito. E dentro dessa questão da direção defensiva, eu acho que resumindo mais ou menos o que o doutor falou aqui, nós devemos estar ao volante ou pilotando uma motocicleta com atenção plena a tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas hoje não, né? Já de algum tempo e não tem como mais fazer uma entrevista sobre trânsito sem falar no bendito celular, né, doutor? Como é que é essa disputa entre a atenção plena e agora os motoristas que também têm que ficar no WhatsApp, têm que responder mensagem? Porque antigamente, na época do telefone, era falar ao telefone que era o vilão. Hoje não. Além de falar no telefone, as pessoas acabam digitando enquanto estão dirigindo. Isso é praticamente uma tentativa de homicídio, na minha opinião. Como é que o senhor vê essa interação entre motorista e celular? Essa distração, na verdade, né, começa já há muitos anos atrás, quando desenvolveram para os automóveis aparelhos cassete, né? Aquelas fitas cassetes. Então, existia o fato de as pessoas introduzirem o cassete, tiram o cassete, procuram um cassete para ouvir, né? Então, isso já há muitos anos, e foi evoluindo, né, com o tempo. Como você disse, o telefone, né, sem fio, que já colaborou muito para a ocorrência de acidentes, isso vai evoluindo. Passou, não sei se você e os a nossa audiência aí, né, se lembra, né, teve uma época do Pokémon, que as pessoas eram convidadas a procurar o Pokémon. E elas faziam isso incrivelmente dirigindo automóveis, motos, etc. Uma coisa absurda, né? E ainda bem que essa fase passou. Mas aí vem a fase do celular, né? E com ele vem as redes sociais. Hoje, os acidentes, a partir de distrações provocadas pelas redes sociais, manipuladas nos veículos, é a terceira causa de mortes no trânsito no Brasil, né? Então, precisamos seguir a lei, né? Já que a lei é muito clara e diz que é uma infração gravíssima falar ao celular e, claro, digitar mensagens, etc., né? Então, precisamos trabalhar
pensando que eu possa sofrer um acidente, eu possa matar alguém ou lesionar alguém, né? Bom, agora o senhor tocou no assunto aí para a gente também entrar numa outra seara, doutor, que são as leis. Na sua visão, como especialista em trânsito, doutor em trânsito, as leis brasileiras, elas são eficazes? Agora, se sim, a fiscalização também ela é eficaz? Ou falta fiscalização na sua visão, doutor? Porque não adianta nada a gente ter lei, mas não ter fiscalização efetiva, né? E aí, como o senhor já citou, o motorista quando é multado ele reclama. Geralmente, quando recebe uma multa, mesmo fazendo coisa errada, ele vai justificar que existe uma indústria de multa para arrecadação de impostos. Qual que é a sua visão sobre isso? Fala um pouquinho para a gente sobre a fiscalização efetiva das infrações de trânsito. O nosso Código de Trânsito, toda a legislação de trânsito brasileira, né, eles são considerados pelos especialistas como rigoroso, né, e bem abrangente. Por si só, o Código de Trânsito seria suficiente, né, para regulamentar, regular o trânsito. Nós temos aqui um problema, né, que ninguém quer ser multado, né, já que nós temos que pagar a multa, recebemos pontos na carteira, né, mas a fiscalização é algo essencial para que esse código de trânsito, que é considerado bom, realmente produza resultados satisfatórios. A gente já viu aqui na cidade de Bauru, e a mídia traz em várias outras cidades, né? Às vezes as infrações mais simples, como estacionamento proibido, né? Onde a pessoa recebe uma comunicação de multa, né? Ou de infração, e a pessoa às vezes até bate no agente público, né? Briga com o agente público, nós já vimos isso várias vezes. Isso não é uma coisa positiva, isso não ajuda o trânsito, né? Nós precisamos ter uma condição em que a autoridade, né, o agente público, ele precisa ser respeitado, porque ele que fiscaliza o cumprimento das leis. E, às vezes, quando a gente reclama de uma multa, né, por exemplo, de excesso de velocidade numa rodovia, puxa, mas eu fui multado com excesso de velocidade, mas que coisa, que porcaria, né? Esquecemos quando o outro, né, está dirigindo outro veículo, dirige em alta velocidade e provoca um acidente e, infelizmente, venha, né, a provocar morte no acidente, né? E aí nós dizemos, temos que ser justos, temos que aplicar a lei, queremos justiça, mas essa justiça quase sempre é para os outros, né? Não para nós. Então, é preciso que se respeite a fiscalização, porque ela é a nossa segurança. Alguém pode falar, a indústria da multa é rigor demais. Não, não é rigor demais. Não custa nada obedecer a sinalização de trânsito, né? Isso pode ser a nossa vida ser salva, né? Então, temos que, em países mais desenvolvidos, né, eles respeitam a autoridade, né, não só na área de trânsito, como também nas outras áreas da sociedade, respeitam o agente público, fiscaliza. E no Brasil parece que a gente tem uma ojeriza do agente público, né? E o agente público é parte desse acordo social, né? Que é viver em comunidade, onde a minha atuação pode ser, né, a, a desgraça do outro, a tragédia do outro. Doutor, para a gente caminhar aqui para a finalização, um outro dado importante do trânsito também não é só a legislação, não é só o motorista, mas também a infraestrutura dos municípios, das estradas, do estado, né? Bauru, na sua concepção, foi uma cidade projetada para um trânsito seguro, para um bom trânsito? E também temos cidades aqui na região, por exemplo, Agudos, Lençóis Paulista, cidades que estão crescendo, Botucatu, que já é uma cidade bastante antiga, e tem ali um centro histórico bastante pequeno, ruas estreitas, nessas cidades um pouco menores aqui da região, e que começam a crescer, doutor. Como é que é o planejamento dessas cidades? Qual a importância de se planejar? Não só um bairro novo, vamos fazer o bairro de qualquer jeito, abriu a rua ali, tá bom. Tem que pensar também no trânsito, para que a cidade depois, no futuro, seja compatível com os veículos que estão rodando na cidade. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, primeiramente, nós estamos falando aqui de trânsito, né? Mas
o que precede o trânsito é a questão da mobilidade. Mobilidade é algo que deve ser definido, a mobilidade numa cidade, no caso de Bauru, Botucatu, Lençóis, precisa ser discutido com a sociedade. Qual é o tipo de mobilidade que nós queremos para a nossa cidade? Via de regra, essa decisão acaba ocorrendo, né, de uma forma meio que descontrolada, né, onde não se discute via plano diretor qual é o tipo de mobilidade. As cidades europeias, principalmente aí nos últimos anos, com as questões climáticas, né, de meio ambiente, têm feito opções claríssimas em relação a um transporte mais sustentável. E aí se incentiva o transporte a pé, o transporte por bicicleta, o transporte por, por veículos coletivos, né, como ônibus, metroferroviários, etc. Então, a cidade precisa definir, né, na medida que ela define ou que desdobra, né, pela falta de planejamento e pela falta de controle, ações totalmente sem controle, né, sem uma visão de futuro, um planejamento de longo prazo, nós temos esse crescimento da cidade, né, espontâneo e que dificulta muito. No caso de Bauru, nós temos um sistema viário muito ruim, né, porque nós não temos anel viário, nós não temos grandes avenidas, nossas avenidas são, em geral, de duas faixas de cada lado, né? Muitas vezes não se interligam. Então, nós temos problemas seríssimos pela falta de planejamento e pela falta de discussão do tipo de mobilidade que nós queremos, que é importante para a nossa sociedade. Nosso plano diretor está parado, né, na prefeitura já há muitos anos, né? Então, nós não estamos discutindo a mobilidade, enquanto em outras cidades já estão sendo implantadas ações de mobilidade fruto dessa discussão, né, motivada, iniciada no plano diretor. Esperamos que esse plano realmente venha a sair do papel, né, para que a cidade possa crescer um pouco mais de ordenamento. E um detalhe importante para a gente finalizar agora, doutor, é que esse tempo perdido, ele dificilmente é recuperado. Digo porque, por exemplo, foram feitas avenidas aqui em Bauru, como o senhor citou, de baixa qualidade, não de asfalto, mas de qualidade viária, né? Como é que você corrige isso depois? Que a avenida já está implantada, que as ruas já foram projetadas, que as casas foram construídas. É possível corrigir isso depois? Difícil, né, doutor? É muito difícil corrigir, né? Quando você cresce, quando a cidade cresce sem um planejamento, a correção desse desvio é muito difícil, né? Eu vou dar só um exemplo. Nós tivemos a questão de 30 anos atrás, a duplicação da rodovia Marechal Rondon, né? Que corta a nossa cidade. Na época, não foi a duplicação já seria uma obra essencial para a cidade, mas não se pensou no que seria o futuro da cidade, né? Como seria a hora que crescessem as frotas locais, as frotas de passagens, veículos de passagem, né? Chegamos agora, recentemente, com a necessidade de separar os fluxos urbano e rodoviário. E tivemos o quê? A construção das marginais. Muita gente critica a construção das marginais, mas diante da falta de planejamento ao longo das décadas, não se previu que precisaríamos, né, faixas laterais, avenidas laterais para separar o trânsito rodoviário do trânsito urbano. Então, quando foi feita esse projeto, agora, recentemente, foi naquilo que era possível, né? Porque não foi deixada essa faixa para ampliação, para construção das vias marginais. Como se corrige agora? Se faz um projeto capenga, porque é aquilo que cabe no espaço que sobrou. Então, é muito difícil corrigir algo que cresce errado, até porque desapropriações
são caríssimas, né, e são inviáveis. Então, nós temos que conviver com esses elefantes brancos, né, com esse sistema viário ineficaz, né? É uma pena, mas é uma ferida que não cura, né? Tá certo, doutor. Quero agradecer demais sua participação com a gente aqui, sempre dividindo essa experiência de muito tempo e de muito estudo, importantíssimo para abrir outras discussões nesse sistema para que o trânsito seja cada dia mais seguro. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, bom dia. Obrigado ao doutor Arquimedes e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.